E o mês de novembro, além de ter como temática cor azul em relação ao câncer de próstata, também tem como tema a cor roxa, como referência ao Novembro Roxo, que tem o objetivo de mostrar ações e prevenções a respeito dos partos prematuros e a importância dos cuidados com o recém-nascido. Para falar sobre o tema, eu converso de forma remota com Conrado Coutinho, médico assistente do Departamento de Ginecologia Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Então, vou para o telão. Boa tarde, Conrado. Seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Bacana. Doutor Conrado, literalmente, em poucas palavras, para explicar para o pessoal de casa, o que é um Novembro Roxo? O que ele representa? Novembro Roxo é especificamente a data 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade. Dia esse, né, que desde 2008 tem sido celebrado para aumentar a sensibilização da população a respeito dos riscos dos partos prematuros, que são aqueles que acontecem abaixo dos 9 meses ou 37 semanas de gravidez. Perfeito. Agora, a pessoa está grávida, como é que ela faz a prevenção? Como é que existe um teste, existe um exame para detectar que a criança pode nascer de forma prematura? Como é que funciona isso? Sim, existem formas de se rastrear o risco de parto prematuro em pacientes que não tenham sintomas de trabalho de parto pré-termo. Isso normalmente é feito por uma ultrassonografia de colo do útero por volta de 20 semanas de gravidez. Mas o que nos preocupa são aquelas pacientes que chegam às maternidades, né, com contrações, com sintomas sugestivos de trabalho de parto pré-termo. Nesses casos, nós podemos fazer tanto o uso da própria ultrassonografia para medir o colo do útero, e quanto menor esse colo, maior o risco de que ela venha a dar à luz nos próximos dias. E nós também temos testes bioquímicos, né, testes como se fossem os testes de gravidez que a gente faz no mesmo momento para investigar se aquela paciente é uma paciente de maior ou menor risco de parto pré-termo nos próximos 7 a 10 dias. E como que é feito esse teste? Bom, o teste de ultrassom ele é feito, né, na maternidade, né, ou na clínica com um profissional de saúde, mas tem que haver a disponibilização daquele método, né, do aparelho de ultrassonografia, que é um investimento caro e não tão disponível. Já estes outros testes, que a gente chama de point of care, ou testes beira-leitos, eles podem ser feitos pelo profissional de saúde no momento do seu atendimento. Normalmente eles duram em volta aí de 5 a 10 minutos para que obtenha-se o resultado deste teste, e é como se fosse um teste de gravidez, com aquela mesma 1 e 2 linhas, né? Se certo. Uma linha vier positivo, o teste é negativo; se 2 vierem positivas, o teste é positivo com alto risco. Esse teste está disponível também no SUS, é gratuito? Olha, este teste, infelizmente, não está disponível no SUS gratuitamente para a maioria da população, para a maioria dos serviços. Alguns poucos hospitais colocam isso na sua rotina, mas de forma geral ele é disponível para compra, né, dos profissionais de saúde dos hospitais, e este teste ele pode ser feito, se a pessoa tiver o recurso para utilizá-lo, né, ele pode ser feito pelo profissional de saúde em seu consultório ou na maternidade, sendo uma forma importante de detecção do alto risco para o nascimento antes da hora, para que medidas preventivas sejam tomadas. Então esse teste, ele é como um teste rápido, literalmente a pessoa consegue já ter a previsão, assim, existe o risco de nascer de forma prematura, é isso? Exatamente, nós temos na verdade 2 tipos desses testes bioquímicos. Um deles, o mais antigo, é um teste que você precisava de coletar a amostra e mandar para o laboratório para correr num aparelho específico para que você tivesse o resultado. Os testes mais recentes, entre estes por exemplo, do laboratório que é a Jane, por exemplo, o PartoSure, ele é um teste que você consegue coletar aqueles swabs em um cotonete, né, fazendo uma avaliação, com uma colocação desse cotonetezinho na vagina durante 30 segundos, depois você coloca isso numa solução tampão, coloca aquele teste que parece o teste de gravidez, e após 5 minutos você já tem a leitura desse resultado. Então, o grande benefício destes testes mais recentes são realmente ter o resultado muito brevemente para que você consiga atuar de forma urgente. Doutor, fez o teste apresentou positivo, existe o risco
dependendo desse resultado, no caso deu positivo, como é que a pessoa deve agir? Quem a deve procurar? Como é que funciona? Bom, possivelmente, esse teste, na verdade, no Brasil e no mundo, ele é feito por profissional de saúde. Então, essa paciente já está, né, possivelmente... Opa, vamos ver se a gente vai conseguir restabelecer o sinal com o Dr. Conrado. Consegue me ouvir, Dr. Conrado? Eu estou escutando vocês muito bem. Então, pode prosseguir com a resposta. Então, se o teste for positivo, o profissional de saúde... Oh, infelizmente, estamos com alguns probleminhas no sinal de internet do Dr. Conrado. Dr. Conrado, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer então a última pergunta, que está falando a respeito, dependendo dos resultados, como é que a pessoa deve agir. Por gentileza, prossiga. Não, o resultado, na verdade, positivo, ele vai possivelmente deixar, aquela paciente vai ter necessidade de internação, talvez inibição de trabalho de parto pré-termo com medicações, uso de medicações para amadurecimento do pulmão e, eventualmente, se for nascer, uso de medicações para proteger o cérebro daquela criança. Se o resultado for negativo, a gente reavalia aquela paciente em mais alguns minutos e podemos pensar em alta hospitalar se houver melhora, né, de sintomas com teste de baixo risco para nascimento nos próximos dias. Agora, doutor Conrado, quando é realizado o procedimento, né, é explicado o porquê não é aconselhável a criança nascer antes de 37 semanas. Por quê? Bom, quanto menor a idade gestacional, maiores os riscos de morte e de sequelas para o futuro daquela criança, né? Abaixo de 32 semanas, por exemplo, nós temos no Brasil um risco de mortalidade próximo de 20%, sem contar, né, que aquelas que sobrevivem podem levar problemas visuais, neurológicos, né, respiratórios. Então, a gente tem que, né, ao máximo, tentar evitar esses partos abaixo de 37 semanas, sempre que seja seguro para a paciente e para o seu filho ou filhos. Bom, é claro que o teste que vocês oferecem lá no laboratório QIAGEN é muito importante, mas também é fundamental que a pessoa faça um pré-natal correto, certo? Isso é essencial. Desde a primeira consulta pré-natal, o obstetra ou o profissional que esteja cuidando dessa gestante tem que se esmerar em fazer uma boa entrevista clínica, em examinar muito bem aquela paciente para detectar fatores de risco para a prematuridade que possam ser removidos, como, por exemplo, hábitos de vida não saudáveis, como tabagismo, etilismo, uso de drogas, eventualmente alguma infecção que necessite ser tratada. Tudo isso será muito importante desde o início do pré-natal e, como eu já falei também, a avaliação do comprimento do colo do útero tendo sido feita por volta de 20 semanas da gravidez para estabelecer se é uma paciente de maior ou menor risco, porque outras estratégias preventivas também podem ser tomadas ao longo da gravidez. Perfeito. Doutor Conrado, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Litoral, nos informando, nos abastecendo com essas informações tão importantes. Obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Perfeito. Obrigado, doutor Conrado.